pessoal, nós vamos entrar no último assunto, então esse vai ser o último vídeo de explicação do conteúdo, né? Os próximos vídeos serão exemplos, e aí nós encerramos esse curso de Física 3, né? Esse semestre, mas em caso de dúvidas, né, ainda podem me procurar de outras formas, né, para fazer o atendimento. Então, o último assunto, ainda na parte de indutores, nós vamos falar de circuito RL. RL, porque são circuitos que têm uma resistência. Lembram que eu posso colocar um resistor externo, né? Eu colocar um resistor no meu circuito, ou ainda eu posso considerar como se fosse uma resistência, toda a resistência do material por onde passa a corrente elétrica. Tá? E aí, associado a esse circuito em série, nós colocamos um indutor. O indutor, vocês viram que ele tem uma corrente induzida, né? Por ele passa uma corrente induzida quando passa uma corrente variável no circuito normal, né? Se eu tiver um solenoide e vamos supor que a minha fonte forneça uma tensão que varie e faça com que a corrente varie no meu circuito, a corrente gera um campo, né? E o campo tem associado um fluxo. Se a corrente que passar pelo solenoide for variável, o campo gerado por essa corrente variável vai ser variável, consequentemente o fluxo sentido pelo próprio solenoide, o fluxo magnético, é variável, né? Toda corrente gera um campo magnético. A quantidade de linhas de campo magnético que atravessam a área, no caso do próprio solenoide, é o fluxo magnético. O que diz a lei de Faraday? Se um material sentir um fluxo variável, vai ser induzida uma força eletromotriz e uma corrente, né, que vai ser induzida no material. Então, olha só, parece confuso, mas é isso mesmo. Se passar por um solenoide uma corrente variável, essa corrente variável gera um campo variável que tem um fluxo variável e o próprio solenoide vai sentir esse fluxo variável e por ele ele vai ter induzido uma força eletromotriz e, consequentemente, uma corrente induzida, né? Então, quando passar uma corrente variável num indutor, esse solenoide eu estou usando como indutor, o que acontece? Esse solenoide vai ter uma corrente induzida e, por isso, ele vai ter uma tensão, ou uma força eletromotriz autoinduzida, que vai se opor à variação que ocasionou isso tudo. Então, a função do indutor nesse tipo de circuito, ele pode ser utilizado como filtro, porque a força a tensão dele, né, a tensão autoinduzida, a tensão induzida nele vai se opor a essas variações, seja para aumentar, se aumentar a corrente ou diminuir, de qualquer forma, a função do indutor vai ser ter uma tensão induzida que vai se opor a toda a variação que produziu, né? Inclusive a lei de Lenz, se vocês lembrarem, tem toda essa questão da oposição, né? Então, é bastante utilizado o indutor no circuito como filtro, né, para filtrar essas variações, porque se há um aumento ele tenta diminuir, por exemplo, a tensão, a corrente, né, na verdade, é quem ocasiona, né, todas essas induções. E o indutor também pode ser usado como um temporizador, por exemplo, nos circuitos, né? Então, essa oposição às variações de corrente é que fazem com que o indutor seja útil num circuito eletrônico, tá? E aí o circuito
que tiver um indutor para fazer essa função, a gente chama de circuito RL, porque provavelmente o próprio circuito vai ter a sua resistência, ou a gente associa um resistor, aí vai ter uma função de limitar a corrente, né, a um circuito que tenha um indutor, cada um com a sua função no dispositivo eletrônico. Então vamos ver como é que funcionam as equações para esses circuitos onde nós temos um resistor e um indutor. Nós temos duas situações, né, que nós podemos considerar: o aumento da corrente ou a diminuição da corrente. Né? Nas duas situações, se eu tiver uma corrente variável, eu vou ter uma corrente induzida no indutor, né? E aí o indutor sempre vai querer manter a corrente igual ao que ela era antes. O indutor não quer que tenha essas variações da corrente. Essa é a função do indutor, por isso que ele pode ser usado para filtro, tá? Então, a tensão do indutor se opõe à variação de tensão, né, que vai produzir a variação de corrente. Então, ela vai tentar manter esses valores iguais aos valores originais, seja por aumento ou por diminuição, né? E aí, esse aumento não é instantâneo, isso leva um tempinho para o indutor ter essa corrente induzida e essa tensão induzida. Isso leva um tempinho para acontecer, por isso que o indutor pode ser considerado um temporizador, tá? Mas vamos ver como é que funcionam as equações, então. E aí a gente vai ver como que as grandezas variam com o tempo, tá? Não são coisas instantâneas. Então, imaginem que a gente tem um circuito aqui, ó, onde nós temos uma fonte, né? Essa é a fonte principal, aqui é a bateria, né? Eu tenho uma força eletromotriz que faz com que circule uma corrente, né? Eu aplico uma tensão, circula uma corrente no meu circuito, eu tenho um resistor e um indutor. O símbolo para representar o indutor no circuito eletrônico é uma molinha por causa do solenoide, tá? Então, nesse esquema de circuitos, o resistor é um zigue-zague e o indutor é uma molinha, tá? Então, eu tenho aqui um resistor e um indutor em série. E aí, se eu aumentar a corrente, o indutor vai ter uma tensão que vai querer compensar, ela vai se opor, ó, a força eletromotriz induzida aqui, ó, se opõe à força eletromotriz da bateria, porque ele não quer que haja esse aumento de corrente, tá? Então, como é que funcionam as equações aqui? Então, pela lei das malhas, eu contabilizo primeiro a minha fonte, que é mais epsilon, eu vou percorrer essa malha nesse sentido aqui, ó, no sentido da corrente. Passei pelo resistor, dá uma queda na tensão, né? Menos IR. Passei pelo indutor, eu vou ter uma queda de tensão, que é essa força eletromotriz do indutor aqui, ó. Fechei a malha, isso tudo é igual a zero. Eu já tinha mostrado para vocês, tá? É menos porque ele se opõe, né, ao fornecimento lá de tensão. Eu falei para vocês que a força eletromotriz autoinduzida era menos L dI dt, que é um L maiúsculo, tá? Eu vou usar isso, ó. Mas o menos eu já contabilizei aqui, ó, tá? Então, a minha equação vai ficar assim, ó, epsilon menos IR menos L, a derivada da corrente aqui, é igual a zero, tá? Então, essa é a equação que eu tenho que resolver. E aí, eu quero descobrir como que é a variação da corrente. Como que funciona a variação da corrente no meu indutor. Então, eu quero resolver o problema para a corrente
E como eu tenho esse L multiplicando essa derivada aqui da corrente, eu vou dividir tudo por L. Tá? Então, meu próximo termo vai ficar assim, ó. Epsilon sobre L menos R I, que era o segundo termo aqui, ó, IR, né, ou RI, dividido por L, menos d i dt, limpei o termo da derivada, ó, é igual a zero, tá? Então, eu vou juntar o denominador comum aqui, ó, eu vou ter menos epsilon menos RI, dividido pela indutância, e eu vou passar para o outro lado lá, ó, igual a DI dt. Lembrando que eu quero resolver o problema para corrente, eu quero uma expressão para corrente variando no tempo. Então, eu vou passar esse dt para o lado de lá, e esse epsilon menos RI eu vou juntar com o meu DI para poder resolver. Então, eu vou ter dt, eu ainda tenho esse termo aqui, ó, de indutância, vou deixar aqui na frente, é igual a DI, né? E aí eu passo epsilon menos RI para o lado de lá. Como que eu resolvo a derivada? Aplicando a operação inversa, que é a integral. A minha integral no tempo vai de 0 até um tempo t, né? Eu começo com o tempo igual a zero. E eu vou considerar que eu tenho um aumento de corrente, então a corrente começa sendo zero até atingir um valor de corrente I, tá? E aí eu preciso resolver a integral. A integral de dt é t, aqui é bem fácil, né? Isso aqui vai dar 1 sobre L vezes t, né? A integral de dt é t, t menos zero, que são os limites da integração, vai dar t. Agora, o outro termo, como que eu resolvo? Eu tenho epsilon menos RI e eu tenho que integrar na corrente, né? Então, se eu dissesse que isso aqui é U, se U fosse epsilon menos RI, quem seria o meu DU? Se eu derivar o DU, né, em relação à corrente, eu ficaria com menos R, né? Então, o meu DU é menos R vezes DI. Então, ó, o que eu preciso aqui, ó? Tá me faltando um termo menos R. Então, eu teria que multiplicar por menos R e dividir por menos R para eu poder ter a integral de du sobre U. E a integral de du sobre U, então aqui eu teria o meu du, ó. E tem esse fator menos R ali, ó, no denominador que vai sobrar. A integral de du sobre U é ln du. Só que o meu U é epsilon menos RI. Eu ainda não usei os meus limites de integração, que é de 0 até I. Então, resolvendo, não sei por que a minha letra ficou achatada, estou com um problema de configuração aqui. Mas vamos seguir. Então, eu tenho que menos... vou passar esse R para cá, para eu enxergar melhor os termos de lá. Ó. E esse menos, né? Menos R sobre L vezes T é igual a Ln. Limite o superior fica epsilon menos R vezes I, menos o termo do limite inferior. Quando I é igual a zero, eu fico com ln de epsilon. Tá? Então, a diferença de ln é o ln da divisão, né? Isso aqui é epsilon menos ri sobre epsilon, tá? Eu quero isolar, né, a minha corrente, eu tenho que tirar de dentro do ln. Então, eu aplico a exponencial, que é a operação inversa. Então, eu vou ter
E na menos R sobre L vezes T é igual, aqui eliminei a operação epsilon menos RI sobre epsilon. Então, né, lembrando que eu quero isolar a corrente aqui, ó. Então, vou ter que epsilon menos RI é epsilon E na menos RL sobre T, né? Então, eu vou passar esse termo aqui, ó. Ele iria ser menos, né? Vou abrir aqui, não vou pular a etapa, senão a gente se perde. Vou fazer mais direto, mas resolvi fazer mais devagar. Então, a minha corrente, eu vou ter que dividir por menos R tudo, né? Então, eu vou ter... colocar esse epsilon em evidência sobre R. Como tinha esse menos, eu vou inverter esses termos aqui, ó. Então, vai dar 1 menos E na menos RL T. R sobre L, T. Então, essa é a expressão para corrente, é uma função do tempo, né? Essa é a expressão para o aumento de corrente. O que eu espero? Se eu tivesse um tempo bastante grande, se eu fizesse o tempo tender a infinito, o que eu espero com a corrente? Que a corrente atingisse um valor máximo, né? Qual que é o valor final que eu posso ter para a corrente? Se o tempo for infinito, eu vou ter esse termo aqui, ó, E na menos infinito. 1 sobre E na infinito, 1 dividido por infinito vai a zero. Então, minha corrente fica epsilon sobre R. Lembram que a gente já conhece essa expressão? Que, inclusive, eu digo que vem lá da lei de Ohm, que era V igual a RI, ó, só que troca por epsilon. Então, se eu deixar um tempo bastante grande, eu vou atingir a corrente que a gente já conhecia, a expressão da corrente normal. Quando o tempo é zero, tende a zero, né, logo no começo, quanto que é a minha corrente? Olha aqui, eu comecei até com valor zero, ó. Se eu fizer o tempo tender a zero, E na zero é 1, 1 menos 1 é zero. Ó, então, faz sentido essa equação, né? Faz sentido que eu tenho essa exponencial aí para o meu aumento de corrente. Lembra que a gente tinha uma constante de tempo lá na exponencial, quando a gente viu o circuito RC? A gente tem aqui também a mesma constante de tempo, ó. Só que agora é uma constante de tempo indutiva, tá? Isso aqui tinha que dar T sobre tal. Então, o tal, que é a constante de tempo, vai ser o inverso aqui, ó. L dividido por R. Isso aqui vai dar em segundos. E aí, o tempo segundo dividido por segundo, eu fico com a exponencial adimensional, tá? Então, a gente chama isso aqui, ó, isso aqui é uma divisão, tá? Não sei se ficou claro aqui. Eu tô com um problema de configuração aqui na minha mesa que tá achatando, tá? Mas essa constante de tempo indutiva é a indutância dividido pela resistência, tá? E isso também é dado em segundos. Se a gente fosse fazer o cálculo agora para diminuição da corrente, a gente tinha um circuito assim, né? A gente tinha uma fonte, um resistor e um indutor. O que a gente faz agora? A gente só vai tirar a fonte fora, porque para diminuir a corrente, quer dizer que a gente tinha uma corrente passando e agora a fonte cessou e a corrente vai começar a diminuir, tá? Mas é o mesmo circuito que eu tinha antes. Só que a minha corrente agora estava passando no sentido de diminuir. Então, a gente tinha uma expressão assim, ó, a gente começou a malha epsilon menos IR menos L dI dt igual a zero. A gente começou assim, né? Eu não tenho esse termo aqui, ó, eu não tenho a fonte. Então, eu tenho que resolver menos IR menos L dI dt. Lembrando que eu quero o termo de corrente, eu quero como que a corrente varia no tempo. Então, eu vou passar o IR lá para o outro lado, tá?
Então, isso aqui vai ficar LD e DT igual a menos IR. Eu quero juntar a corrente aqui com esse termo é corrente, né? Então, eu vou passar isso aqui para o denominador e vou botar o L lá no outro lado junto com o DT. Então, eu vou ter assim, ó, DI sobre I é igual a menos R sobre L dt. Olha o R sobre L que eu mostrei antes, o que que era, ó. L sobre R é a constante de tempo. Ela já apareceu aqui, ó, só que tá ao contrário, ela tá no denominador, né? Mas, ó, a gente já tem o termo aqui que é familiar. A gente quer resolver a expressão para corrente, então eu tenho que tirar de dentro da derivada, o inverso da derivada é a integral. Como eu estou considerando que o circuito passava uma corrente e ela vai diminuir, a minha corrente inicial é um valor inicial que eu não sei quanto que é, mas não é zero, e vai ser um valor menor o valor final. O tempo, sim, eu posso considerar indo de 0 até t. A integral de DI sobre I é ln dI, já é bem conhecido, né? E a minha corrente começou no valor inicial até o valor final. Isso aqui vai dar menos R sobre L. E a integral de dt é T, né? T, limite superior menos inferior, dá próprio T. ln dI é ln dI menos o ln dI zero, né? E a subtração de ln é o ln da divisão. Propriedades matemáticas. Menos, tinha um menos aqui, né? R sobre L vezes T. Então, eu quero tirar a corrente aqui de dentro, operação inversa é a exponencial. Então, eu vou ficar com I sobre I0 igual a exponencial de R sobre L vezes T, que é a mesma exponencial que apareceu antes, ó. Então, tem a constante de tempo ali no denominador. A corrente, então, a função da corrente, que é uma função do tempo, vai ser I0 e na menos R sobre LT. Tá? Então, eu também tenho uma expressão exponencial para a diminuição da corrente, tá? Se eu fizer o tempo tender a infinito, o que eu espero que aconteça com a minha corrente? Se eu deixar um tempo infinito e a corrente está diminuindo, eu vou ter esse termo aqui, e na menos infinito, que é 1 dividido por e no infinito. Isso aqui vai a zero, né? Então, se o meu tempo tender a infinito, a minha corrente vai a zero, como era de se esperar. Tá? Então, são exponenciais os termos para variação de corrente. Quando a gente tiver um aumento de corrente, isso é uma exponencial crescente. Quando a gente tiver uma diminuição de corrente, esse termo é uma exponencial decrescente. Então, como é que fica o termo para energia armazenada no campo magnético do indutor? Então, nós vamos pegar o nosso circuito inicial, que era um circuito que tinha uma fonte, um resistor e um indutor, né? Lembra que a corrente sai do polo positivo para entrar no polo negativo da bateria, né? Tá até representado aqui. E nós aplicamos a lei das malhas, nós vamos fazer isso de novo. Então, nós temos epsilon menos. Passei pelo resistor, eu tenho uma queda no potencial e o indutor, né, também se opõe ao fornecimento da fonte. Então, eu tenho L dI dt aqui no termo do meu indutor. Isso tudo vai ser igual a zero. Então, eu vou separar aqui nos lados da igualdade o que é fornecimento e o que é dissipação ou armazenamento de energia, né? A fonte fornece, o resistor dissipa, né? E o indutor armazena.
Então, se eu quisesse saber termos de potência, lembra como é que era a potência da fonte? Era epsilon vezes I, né? Então, se eu multiplicar tudo isso aqui pela corrente, eu vou ter um termo de potência de fonte aqui nesse lado da igualdade, né? Isso aqui é I ao quadrado R mais LI DI dt. Isso aqui, lembra que pela conservação da energia, tudo que é fornecido tem que ser igual a tudo que é dissipado no meu circuito? Se isso aqui é a potência da fonte, isso aqui tem que ser a potência dissipada pelos elementos do circuito. Lembra que a potência do resistor era I ao quadrado R? Tá aqui, ó. Isso aqui é a potência do resistor. Então, isso aqui só pode ser o quê? A potência do indutor. Então, a potência do indutor, e a potência por definição é a taxa de armazenamento de energia, ou taxa de fornecimento de energia, ou taxa de dissipação de energia, né? No caso aqui é do indutor, coloquei um Bzinho porque ele tem um campo magnético que armazena a energia. Isso aqui vai ser, então, LI DI dt. Esse é o termo de potência do indutor, tá? E se eu quiser saber a energia do meu indutor? Se du dt aqui, ó, é a potência, né? Então, du dt vai ser Li di dt, que para eu resolver, se eu quiser saber a energia, eu tenho isso aqui dentro de derivadas, eu preciso integrar. Se eu comecei com a corrente inicial sendo zero e eu fui até uma corrente I, eu comecei com nada de armazenamento de energia no meu indutor e armazenei uma energia U no final das contas, tá? Para uma corrente zero até uma corrente I. Então, resolvendo essa integral, U, né? A integral de du é U. Se eu usar o limite superior menos inferior, me sobra U. E no lado de cá, ó, L é a constante. E a integral de I di vai dar I ao quadrado sobre 2. Então, a energia armazenada no campo magnético do meu indutor é Li ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, esse é o termo de energia magnética. Alguns escrevem assim, ó, 1/2 de L quadrado, que é a mesma expressão. Não tem diferença, tá? Existe um outro termo que vocês devem estar lembrados quando a gente trabalhou com o campo elétrico, que era um termo que a gente chamava de densidade de energia. Tá? Aqui ela existe também, que é a densidade de energia magnética. A densidade é sempre um valor dividido pelo comprimento, ou pelo volume, ou pela área. Aqui é um termo dividido pelo volume. Tá? A densidade de energia U minúsculo vai ser a energia pelo volume. O volume do indutor ou do solenoide, o solenoide vai ter uma área aqui de seção transversal e ele tem um certo comprimento. Então, eu vou colocar aqui área vezes o comprimento, eu vou usar um L minúsculo para não confundir com a indutância, tá? Então, isso aqui vai dar 1/2 de Li quadrado, que era o termo aqui, ó, da energia, tá? Dividido por A vezes L. Para o solenoide, nós abrimos uma expressão que era L sobre L. Lembram que era a indutância por unidade de comprimento do solenoide? E a fórmula era μ0 N ao quadrado vezes A. Vou substituir ali. Então, a minha densidade de energia vai ser 1/2 no lugar de L sobre L, que está aqui, ó.
eu vou usar μ0 n ao quadrado vezes A. Tem a corrente ao quadrado ali, que eu não usei ainda, dividido por A. Simplifica os termos de área. A densidade de corrente, a densidade de energia, desculpa, do meu solenoide fica 1/2. Estão vendo que eu tenho um termo aqui, n ao quadrado e ao quadrado, então para deixar todo mundo quadrado, eu vou colocar vezes μ0 dividido por μ0. Então eu vou ter assim, ó, μ0 ao quadrado, n ao quadrado, i ao quadrado, dividido por μ0. Por que que eu fiz isso? Lembra que o campo do solenoide ideal é μ0 e n? Que é exatamente esse termo aqui, ó, ao quadrado. Então, a densidade de energia do solenoide ou de outro indutor vai ser 1/2 do campo magnético. Se eu generalizar para outro indutor, esse campo vai ser o campo do material lá que a gente estiver considerando. Vai ser o campo magnético ao quadrado dividido por μ0. Esse é o termo de densidade de energia magnética. Foi calculado usando as equações do solenoide ideal, mas ele é válido para qualquer solenoide, para qualquer material, desculpa, qualquer indutor, desde que a gente considere o campo magnético correspondente.